E se a gente pudesse projetar uma armadilha molecular? Pensa só, algo mas tão pequeno que é invisível, mas forte o suficiente para, literalmente, arrancar a poluição do ar. Um novo estudo fascinante sugere que a resposta pode estar em uma simples torção numa fita minúscula de carbono. Vamos entender como isso funciona? A ideia parece até coisa de ficção científica, né? Um filtro em escala molecular que consegue capturar gases nocivos direto da atmosfera. Mas essa é exatamente a premissa por trás da pesquisa que a gente vai analisar hoje. E olha, a urgência é real. Os próprios pesquisadores deixam isso bem claro no artigo. Eles destacam que a concentração desses gases já está muito acima dos níveis pré-industriais, o que torna a busca por novas tecnologias de captura uma prioridade máxima. E o problema vai muito além do CO2. O estudo foca num verdadeiro coquetel de gases que são tanto tóxicos quanto capazes de reter calor. A gente está falando de monóxido de carbono, fosgênio, óxidos de nitrogênio. Cada um deles é uma baita ameaça para a nossa saúde e para o meio ambiente. Ok, então com um problema desse tamanho, para onde a ciência olha? A resposta, curiosamente, está no mundo do muito, muito pequeno. Estamos falando de materiais projetados em escala molecular. É exatamente aqui que os nanomateriais entram em cena. Pensa neles como se fossem esponjas moleculares. Justamente por serem minúsculos, eles têm uma área de superfície gigantesca em relação ao volume, e isso os torna perfeitos para capturar moléculas de gás, oferecendo inúmeros pontos para elas grudarem. O material no centro de tudo isso é o nanocinto de carbono, ou CNB. A analogia do cinto é perfeita. Imagina pegar uma folha de grafeno com a espessura de um único átomo, cortar uma tirinha e depois unir as pontas. É basicamente essa a estrutura que a gente está analisando. E é aqui que a história fica realmente interessante. Os pesquisadores não se contentaram com um tipo só de nanocinto. Eles criaram uma disputa. Duas versões, uma contra a outra, para ver qual era a melhor. Uma era o modelo padrão e a outra tinha uma pequena, mas decisiva modificação. De um lado, o nanocinto de carbono padrão, um anel simples, simétrico. Do outro, o nanocinto de Möbius, que é inspirado na famosa fita de Möbius. A única diferença, uma torção. Uma única torção de 180 graus. Essa torção cria uma tensão e uma assimetria na estrutura. E como a gente vai ver, essa pequena mudança tem consequências gigantescas. Então vamos para os resultados. A pergunta principal era bem simples. Qual dessas duas estruturas é a melhor armadilha para os gases de efeito estufa? Usando simulações de computador supercomplexas, os pesquisadores testaram como cada cinto interagia com 9 gases diferentes. E a resposta foi categórica. Em todos os cenários, o cinto torcido de Möbius foi melhor. Ele mostrou energias de absorção mais fortes, que, falando de um jeito simples, significa que ele agarrava e segurava as moléculas de gás com muito mais força. Para ter uma ideia do quanto ele foi melhor, dá para pensar na energia de adsorção como se fosse a força de um ímã. Quanto mais negativo o número, mais poderoso é esse ímã. E no caso mais impressionante, a interação do cinto de Möbius com o óxido nítrico chegou a menos 1,595 elétronvolts. É uma ligação incrivelmente forte e estável. E esse número não foi só bom, foi o melhor de todos, a ligação mais forte observada em todo o estudo. Só isso já coloca o nanocinto de Möbius como um candidato de primeiríssima para a captura de gases. Além do óxido nítrico, o cinto de Möbius também mostrou uma afinidade impressionante com o fosgênio e com o dióxido de nitrogênio. Essa tabela mostra os 3 principais gases que ele capturou. Fica bem claro que a tal da torção na estrutura funciona como um ímã superpotente para esses poluentes específicos. Certo. Então o cinto de Möbius é ótimo num ambiente controlado, 1 contra 1. Mas o mundo real é uma bagunça, um ambiente molecular caótico e lotado. A grande pergunta era: será que esses resultados incríveis se manteriam num cenário mais parecido com a realidade? E essa pergunta de $1 milhão, né, para qualquer nova tecnologia de materiais. Porque, vamos combinar, uma coisa é funcionar na teoria, outra bem diferente é funcionar na prática. Será que o cinto conseguiria ser seletivo, capturar só os gases que interessam, ignorando todo o resto num mar de outras moléculas? Para descobrir, eles criaram um teste de ar virtual. Basicamente, simularam uma caixa com a composição do ar seco, nitrogênio, oxigênio, argônio, e aí adicionaram os gases poluentes. A simulação rodou por 100 picosegundos. Para a gente, é uma fração de segundo, mas no mundo molecular é uma eternidade. Tempo mais que suficiente para ver a mágica acontecer.
E os resultados foram um sucesso total. As simulações confirmaram, os nanocintos são incrivelmente seletivos. Eles agiram como se fossem centros de gravidade, puxando as moléculas dos gases poluentes para perto, enquanto, ao mesmo tempo, repeliam ativamente as moléculas de ar comuns. É essa seletividade que os cientistas tanto procuravam. Então, o que tudo isso quer dizer no fim das contas? A gente tem um nanomaterial com uma torção única que o torna um super capturador de gases nocivos, mesmo num ambiente realista. Quais são as implicações disso para o futuro? A conclusão principal desse estudo é muito clara. A propriedade física da torção no nanocinto de Möbius não é só uma curiosidade geométrica, é o pulo do gato, é a chave para o desempenho superior dele. Isso torna um candidato fortíssimo para o desenvolvimento de novas tecnologias ambientais, como membranas de filtragem ou sensores avançados. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem instigante. Este estudo focou em uma única torção, em uma única molécula, mas ele abre a porta para um campo totalmente novo, onde o design da tensão e da assimetria em nanoescala pode ser o segredo para um desempenho nunca antes visto. Talvez o futuro da limpeza do nosso ar esteja literalmente em uma nova torção.